Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cleudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho do xamanismo crístico na Pax, e hoje ele vai falar sobre Maria Madalena, olha só, porque no próximo dia 22, segunda-feira, nós celebramos Maria Madalena, né? Então hoje o Bueno vai estar abordando esta energia. Oi, Maria Lúcia, Ruth, Ricardo, Carlos, vocês todos que nos prestigiam todos os dias aí. Gratidão, Silvio, pela sintonia e pela presença com a gente nesta tarde friazinha. Maria Lúcia Loureiro, querida, saudade, beijo. Tá com a gente desde as primeiras orações aqui em casa, 42 anos atrás. Muito legal, né? Eu sempre falo que eu tenho o maior orgulho que a família Pax é uma família, porque nós todos vamos crescendo, né? Juntos. A Paola lá na Holanda, gratidão, viu? Gabriela, Arte Gabriela, Érica Cury, gratidão a vocês aí. Seu Flávio lá em Campinas. Ó, tá um solzinho meio mais ou menos, não tá esquentando, mas tá bom, né? Pelo menos a gente olha, imagina que tá quente. E vamos lá, né? Cadê Bueno? Cadê você? Que você não apareceu ainda, como assim, nesta tarde? Então, família Pax, daqui a pouco já terminou o mês, olha só, de julho, metade do ano de 2024 já foi. E a gente tem que estar bem centrado para estar reorganizando a nossa agenda, a nossa rotina, os nossos padrões, as nossas energias, para que nós juntos realmente possamos estar criando aí uma vida melhor e um mundo melhor, né? Bonito, vai pedir para falar, querido? Eu vi que você entrou, yes. Agora eu consigo te colocar no ar. Anjinhos da Technology, please. Vamos chamar todos os anjinhos para dar certo. Pelo menos sucesso, né? Geralmente é ou à noite ou logo cedo. Mas no meio do dia, achei meio estranho, mas não tem que achar nada, né? That's okay. Como a gente tem caixa d'água, não afeta muito, mas eu fico imaginando para quem conta com a água, né? Então, e aí, Boninho, tudo bem? Eu tô, e você, como Tudo está? bem. Com frio? Agora, quando começa a ficar mais de tardezinha, assim, começa a esfriar mais, É né? verdade. Mas antes tava calor, até que tava um calorzinho gostoso hoje, né? Nem frio Vamos apelão. esperar que esse, vamos esperar que esse bolsão de sol continue, né? Tá Amém. 23, 24 graus aqui. Aí eu não sei quanto que tá aí nas outras localidades também, não faço a menor Aqui ideia. Mas, para 19 mim, agora. mas durante o dia fez 23 aqui, fez 23. Agora deixa eu dar uma olhada aqui, já que você falou, 19, deixa eu tá dar uma olhadinha frio. aqui, vamos ver quanto que está aqui. Aqui está 18, um a menos do que aí. Ah, bom, menos mal, né? Geralmente tá É para sair menos até mal, 5 né? graus a menos, mas vamos lá. Boa Ah, tá bom. tarde. Então, agora está com pressa, né? Ou não, o tempo é todo seu. Eu estava chamando já. Acontece que você esqueceu de colocar aí a configuração aí. Mas hoje tá bom porque eu estou te vendo, então tá ótimo, Ai, tá tudo que bom para mim. sucesso, milagres são naturais. Que É, ótimo. pois é, É, acontece. que bom. Então vamos firmar, né, o nosso pensamento no Arcanjo Miguel, pedindo a ele, né, que nos dê toda a proteção e seguranças necessária para que nós continuarmos fazendo do nosso serviço o nosso propósito como instrumentos divinos do Uhum. grande Criador para as realizações que ele tem para cada um de nós, para que sejam implantadas, né, aqui nesse novo período de transição que todos nós estamos passando. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar na imagem do Arcanjo Miguel e vamos pedir então a proteção e a segurança a ele de toda a nossa família humana, de todos os reinos, de toda a nossa família que circunda a todos nós aqui na Terra, aos nossos amigos, aos nossos colegas, ao nosso trabalho, enfim, a todas as nossas relações que nós temos em volta de nós. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre
e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios. Permiti que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, e afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem e a força é o vosso poder através do vosso signo e do nosso também. Permiti que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. E fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem, Carmen. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da Maria Madalena. Eu acho que eu falo da Maria Madalena já há uns 3 anos que eu venho falando da Maria Madalena. Mas cada vez que eu falo da Maria Madalena, eu falo sobre um aspecto diferente da Maria Madalena. Porque a Maria Madalena, para nós, ela é circundada de vários mistérios, né? Ela tem muito daquilo, de muita relação mística também junto com ela, já que ela é um dos personagens assim da Bíblia que mais nos deixa concentrado nas realizações e no mistério do querido e amado Mestre Jesus, que hoje, inclusive, dentro do governo oculto, ele é um ser que ajuda o querido e amado Mestre Kutumi como professor, né? Vamos dizer assim, do planeta. Ele é um professor. Nós o consideramos, né, um ser que está a cada passo do seu aprendizado, que todos nós temos que ter, embora ele é reconhecido pela maioria do planeta como sendo filho de Deus, né? Então, nós temos que ver que Jesus certamente, né, ele alcançará a ponta da pirâmide, que hoje é concebida pelo Senhor do mundo como o Gautama Buda, e foi anteriormente também ocupou esse lugar que o Mestre Jesus tem hoje, depois ocupou o lugar aonde está o querido e amado Mestre Maitreya, que é o Cristo cósmico, e que hoje é o Senhor do mundo. Então, nós temos a concepção e a verdade e a aspiração num futuro próximo que o querido e amado Mestre Jesus também estará lá, né? E assim nós teremos aquilo que, na minha opinião, é considerado como a volta do querido e amado Mestre Jesus, que tantas outras religiões e filosofias pregam também. Mas Maria Madalena, nesse contexto, ela tem uma coisa única, que só ela tem. Embora, além do nome dela ser Maria, que nós temos ali na concepção da Bíblia várias outras Marias também, como é o caso da mãe de Jesus e como é o caso também de Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro. E ali tem até umas contradições entre essas duas Marias, porque em alguns momentos a gente não sabe se Maria de Magdala, que nós chamamos de Maria Madalena, é também Maria de Betânia, já que ela também
tinha vários irmãos. Então, ficaria um contexto, mais ou menos, de mistério, como é relegado a Maria Madalena. Mas a importância de Maria Madalena, ela vai um pouco mais à frente, porque ela foi a única dos discípulos e também, sendo mulher, que acompanhou a crucificação e toda a paixão do Mestre Jesus e também esteve naquele momento aonde ele ressuscitou. Né? A gente não sabe, mais ou menos, se na hora da sua transmigração, ou como a gente costuma dizer, ascensão, ela também esteve presente. Eu acredito que sim. Essa revelação ela não foi escrita, mas daí seria a única estar presente nos 3 principais momentos. Ou seja, Maria Madalena não teve e não poderia estar, né, no nascimento do Mestre Jesus. Mas, durante a sua missão, né, na hora que ele começa o seu trabalho, naqueles 3 anos, dos 30 aos 33, nós poderíamos dizer que ela acompanhou a sua presença e os seus ensinamentos, bem como os seus exemplos, diuturnamente, porque ela acompanhava desde o início. Então, ela se torna uma personagem quase que central dessa misteriosa e dessa mística que nós chamamos do querido e amado Mestre Jesus, do seu ministério, vamos chamar assim, do seu ministério através desses ensinamentos. E isso trouxe uma rica performance dentro do esoterismo e da espiritualidade, que acaba fascinando todos nós pela sua existência. Embora ela tenha alguns escritos que ela deixou, ela, de forma nenhuma, isso foi incluído dentro do livro sagrado, do qual nós conhecemos como Bíblia. Então, esses escritos ficaram apócrifos, eles não foram incluídos, ficaram como textos proibidos. E nestes textos proibidos, aonde ela é mencionada várias vezes no Novo Testamento, que é escrito por outros apóstolos do Mestre Jesus, né? Como João, Mateus e Marcos, nós vemos ali a sua real importância, contada por esses apóstolos. Ela, que tinha uma admiração muito estreita com o Mestre Jesus, assim como tinha também por João, que era o seu discípulo, que enquanto estava ali na cruz, ele deixa sua mãe, Maria, aos cuidados de João, não se referindo naquele momento em nada a Maria Madalena. Isso mostra para nós que ali, mesmo na hora da crucificação e mesmo na hora da ressurreição do Mestre Jesus, quando ele olha ternamente por ela e fala com ela na ressurreição, e ela quer tocá-lo, e ali é uma grande cena mística, vamos dizer assim, e de mistérios, né? Porque a gente não faz ideia de que as pessoas e os seus apóstolos tocavam nele, a não ser o seu pai e a sua mãe. Mas ela insinua tocá-lo. Essa insinuação de tocá-lo mostra a proximidade de Jesus com Maria Madalena. E ele diz, não me toque porque ainda não subi ao Pai. Como que diz, eu preciso chegar primeiro ao Pai porque eu estou purificado e só na frente dele. Depois, quando eu descer, possivelmente poderemos nos tocar. Ali deixa essa interrogação. Nós não sabemos se de fato isso aconteceu ou não, porque depois desse fato, Maria Madalena corre aos apóstolos e diz que viu Jesus ressuscitado e que ele falou com ela. Aí cria aquele clima, né? Mas como falou com você? Né? E nós? Né? E nós outros, né? E os irmãos, como é que fica, né? Mas ali, então, mostra a configuração exata, simbólica e alquímica
entre o masculino e o feminino, quando se juntam, né? Ali tem toda uma mística, então, envolvida sobre um cálice, né? Um cálice onde o masculino e o feminino se interpõem para uma criação de uma mística, de uma coisa esotérica, que mostra bem quem era Maria de Madalena. E essa Maria de Madalena, ela se constitui ainda muito mais forte nas questões gnósticas, aonde ali fica claro que Maria Madalena pode ser atribuída, dentro de todas as coleções dos textos, capítulos e versículos do Novo Testamento, como sendo uma personagem que mostra essa expectativa das realizações de tudo aquilo que ela aprendeu e é exemplo do querido e amado Mestre Jesus como professor e, ao mesmo tempo, como sendo possivelmente, veja bem, eu estou dizendo, possivelmente como sendo uma relação do querido e amado Mestre Jesus. Essa questão do sagrado feminino é um dos temas de maior interpretação esotérica que nós temos personificado dentro desse sagrado feminino, que vem desde a época primitiva, da onde o ser humano também foi criado, já que essa relação, né, adâmica de Adão e Eva fica clara dentro do paraíso, correto? Porque ali a gente existia, o masculino e o feminino, o Deus e a deusa, né? Que é interpelado ali no momento por um outro personagem, que é o personagem, né, que acaba com a paz divina, com o congraçamento divino, que é a serpente. E a serpente aí aparece como mal, né? Configurando e atentando a mulher, que apresenta o desequilíbrio e harmonia entre o masculino e o feminino, né? Entre a espada e o cálice, porque nada mais é do que isso por enquanto. E essa representatividade do primitivo divino, ele só é e pode ser completo através do masculino. Por quê? Porque é única razão aonde mais um, em vez de dar 2, pode dar 3. Então, essa relação mística, e a gente tem que dizer, essa é uma verdade, essa é uma verdade, e a matemática não explica porque 1 mais 1 não é igual a 2, mas pode ser igual a 3, ou até mais, 4, 5, depende do feminino e desse masculino. E essa representatividade e manifestação dessa energia sagrada, ela está dentro de uma qualidade da intuição, que é uma coisa feminina, dentro também de uma compaixão, onde esse recipiente recebe o masculino e, portanto, é também admitida a sabedoria espiritual. Dentro dessa concepção gnóstica, né, esotérica e, ao mesmo tempo, espiritual, nós temos que lembrar que Maria Madalena, também em muitos locais depois, aonde ela foi pregar a sua sabedoria e o seu exemplo, ela era chamada de Sofia, ou seja, essa sabedoria, que é a sabedoria espiritual que ela adquiriu das, vamos dizer assim, das andanças que ela teve com o Mestre Jesus, através de todos os ensinamentos e exemplos que o Mestre Jesus havia lhe passado. Porque ela certamente teve, né, nessas suas conjunções, ensinamentos diferenciados dos outros apóstolos, que nós não sabemos quais foram, justamente pela proximidade, já que dentro do Evangelho de João, ela é referida como a discípulo a quem mais Jesus amava. Talvez essa relação, né, por ser mulher,
e tendo um outro tipo de sentimento, fez João perceber aquilo que os discípulos não queriam aceitar, já que Pedro tinha um eguinho que não era muito pequenininho, e os outros também, né? E os outros também que não admitiam que uma mulher, dentro daquela concepção judaica do qual eles conviveram e aprenderam, pudesse ter uma supremacia em relação a outros 11 homens que faziam parte daquela situação. Porque a maioria das pessoas consideravam 12 apóstolos, mas não com Maria. E aqui eu extingui a presença de Judas nessa concepção do qual estão os evangelhos. Mas Jesus também escolheu depois um outro discípulo para estar colocando no lugar de Judas, para manter os 12, já que Maria Madalena pudesse ser a 13ª. Então, a maioria das pessoas, eu já vi essa concepção, que acham que o número 13 é o número fatalístico. E o número fatalístico, na verdade, se nós incluirmos Maria Madalena, ficando 13, e não com a presença de Jesus, que seria 14, e no tarô 14, na verdade, é a temperança, e a temperança significa abundância, estaria mais perfeito esse cálice alquímico entre o masculino e o feminino, já que tirando os dois personagens principais daquele agrupamento, então nós teremos o número 12, que dentro do histórico bíblico é um número sagrado, já que 12 também era o número das tribos, que eram as tribos originais de Israel. Então a gente percebe que até em termos de numerologia, a questão gnóstica, esotérica, mística e de mistérios, ela começa a se relacionar bem com Maria Madalena, fazendo parte de um contexto maior. E dentro desse contexto maior, a gente pode chamar, com todo o direito e de fato, a afirmação que Maria Madalena era a noiva alquímica do Mestre Jesus. Sim. Aí nós poderemos afirmar. Eu não posso afirmar que Maria Madalena era casada com o Mestre Jesus, mas posso dizer alquimicamente que Maria Madalena é a noiva do Mestre Jesus, alquimicamente falando, mesmo porque era a única mulher dentro do grupo. Sim. Então, não tem por onde escapar, né? Essa reverência e essa afirmação, ela é totalmente positiva, totalmente positiva. E dentro desse positivismo, e como simbolismo alquímico que ela tinha dentro do grupo, frequentemente ela exercia essa função de noiva alquímica que representava ela, através do feminino, toda a sua alma colocada dentro daquele grupo e dentro do projeto espiritual que o Mestre Jesus tinha naquela oportunidade, já que ele estava dentro de um ministério e levando por fim todo o trabalho e todo o serviço do seu propósito, que era a salvação da humanidade, diga-se por que era a união, vamos dizer assim. Essa noiva alquímica, ela tinha como trabalho dentro daquele grupo a união. Eu vejo assim, a união como sendo uma união de iluminação com a própria transformação espiritual do casamento real entre o masculino e o feminino, entre o Mestre Jesus e Maria Madalena. Diante desse fato, nós temos que ter a presença de Maria Madalena dentro do nosso conjunto de estudo em busca do conhecimento e dessa sabedoria, para que a verdade seja estabelecida, né? E nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma doutrina, nada é maior do que a verdade. E a verdade sendo estabelecida, nós vamos colher que esses mistérios de Maria Madalena são, na verdade, também um conjunto de ensinamentos e práticas esotéricas associadas ao aprendizado e à sabedoria
que ela teve junto ao querido e amado Mestre Jesus. Às vezes nós estudamos a palavra do Mestre Jesus e é como sendo verdadeira e única, mas nós esquecemos desse complemento da Maria Madalena, do feminino e desse processo alquímico, aonde ela tem muito que ensinar, muito que falar e muito do que nós aprendemos. Esses mistérios invocam, na verdade, toda a sabedoria feminina que ela conseguiu trazer naquele momento para dentro do cálice sagrado alquímico, aonde o masculino já se fazia presente. Porque Jesus, então, ele era aquele cara, era o cara. Tanto é que quando ele entra em Jerusalém, né, naquele momento de Domingo de Ramos, ele entra praticamente consagrado, Sim. já que todo o ministério dele era feito em volta de Jerusalém. Praticamente ali na Galileia, pegando desde o mar da Galileia, Monte de Oliveiras, andando em circunstâncias sem entrar praticamente dentro de Jerusalém. Então, quando ele entra, todo aquele povo que vivia em torno de Jerusalém o espera para a sua consagração, através dos ramos. Ali, então, Maria Madalena, que o acompanha, já tem toda a sua sabedoria dentro do feminino e do sagrado, aonde a cura e a iluminação espiritual faziam parte dos ensinamentos que ela viria pregar futuramente. A ressurreição e a ascensão do Mestre Jesus. Embora essa ascensão, lembrando-se, ela dura mais 40 dias aqui no nosso planeta, ele fazendo ainda relações e aparando arestas antes de subir, de uma forma definitivamente, aonde seria coroado, né? E aonde ele começaria todo o seu trabalho como professor do planeta Terra. Ali, então, nós temos a configuração perfeita. Ele saindo do Shoranato, deixando o Shoranato aberto, até que Maria Madalena pudesse ocupar o Shoranato do sexto raio. Lembrando que essas situações esotéricas, místicas e de mistérios estão elencadas sempre com a palavra sabedoria. Como disse anteriormente, ela em muitos lugares era chamada também de Sofia. E essa inteligência e sabedoria que ela tinha através da sua intuição, ela se desenvolvia como um ser cósmico, porque só em função de ter esse aprendizado, de ter a intuição e os insights necessários para estar trazendo aqueles ensinamentos, aqueles exemplos, e estar ensinando, é porque ela tinha esses valores alquímicos. Sim. E trazia junto ao seu coração. Aonde o Cristo certamente agia da mesma maneira que estava agindo no Mestre Jesus. E isso é difícil. Por quê? Porque os outros 12 tinham a dificuldade de estar interpretando, inclusive, as mensagens e os ensinamentos do Mestre Jesus. E por várias vezes no Evangelho, a gente via que ela fazia decodificação, sem tentá-los, magoá-los, daquilo que o Mestre estava querendo dizer. Isso aconteceu várias vezes entre Maria Madalena e Pedro, né? Que ela não sugeria. Mas Pedro, será que ele não quis dizer isso, já sabendo que era aquilo? Mas para não magoá-los, ela falava, será? Para ver se pegava no tranco. Será? Para ver se ele não dizia, não, realmente, você tem razão. Ele quis dizer isso. Mas a figura masculina de Pedro e de outros apóstolos, não todos, mas de outros apóstolos, se tornava superior a ela em função de serem masculinos, de serem homens. Como a mulher não pode dizer para nós o que ele está querendo dizer. Nós é que temos que dizer para ela o que ele está dizendo. E a interpretação, certamente, às vezes, era equivocada. Dentro dessa condição de Sofia, da própria sabedoria que era investida a ela, de uma forma totalmente transferidas
do Mestre Jesus acabou automaticamente avançando em algumas fronteiras religiosas daqueles que têm condição de ouvir com o coração. Sim. E não com as orelhas. Né? Eu sempre disse e divulguei que nós temos que educar a nossa terceira orelha, o terceiro ouvido. Né? Por isso que nós temos duas orelhas e uma língua. Mas eu ainda acredito que a terceira orelha ela será desenvolvida, mas através do nosso coração. Sim. Eu acho que o terceiro ouvido ele tem que ser adequado, ele tem que ter um aprendizado diferente dos outros dois. Porque quando a gente ouve com o nosso coração, a gente está ouvindo com a nossa alma. E a nossa alma é, vamos dizer assim, o corpo principal da nossa materialidade para a gente estar podendo executar aquilo que nós devemos fazer aqui. Mas não só de uma forma automática, né? Mas nós temos que ter a nossa fé baseada também nos nossos estudos, principalmente no conhecimento, quando nós enxergamos a verdade diante de nós, através do nosso coração e da nossa alma. Todo esse significado esotérico, místico e oculto que hoje nós estamos falando um pouquinho, ela tem uma atenção renovada hoje pela modernidade em relação ao próprio estudo e a própria busca do que foi verdadeiramente Maria Madalena. E aí nós tenhamos, né, os filmes hollywoodianos, né, nós temos os livros que são baseados ou em verdade ou em ficção, que se aproxima muito de uma possível realidade, e nós temos também as questões que hoje muitos místicos, muitos esotéricos, muitos espiritualistas relegam a essa interpretação a Maria Madalena como sendo um ser controverso na riqueza de todos os ensinamentos do Mestre Jesus. Sejam eles nas visões cristãs, sejam eles nas nossas interpretações esotéricas ou algumas reflexões espiritualistas que nós fazemos diante das especulações históricas que nós colhemos através de relatos que são os evangelhos ou em questão da busca mesmo de papiros, de busca de escritos ou de sinais que mostrem quem foi Maria Madalena. Nós devemos, então, fazer um ajuntamento, né? Um razoável daquilo que são os mistérios e sombras de todas as narrativas que nós temos a respeito de Maria Madalena, entre o feminino e o masculino, e através dos evangelhos, sejam eles cristãos ou sejam eles gnósticos, para que nós possamos estar fazendo uma associação e centralizar essa associação entre todos esses conhecimentos que nós temos, para que nós possamos chamá-la de uma forma definitiva, como sendo Maria Madalena, a discípula amada do querido e amado Mestre Jesus. Aí, então, sobre essa personificação de Sofia, da sabedoria que ela tinha por ter um ser feminino e ter uma capacidade intuitiva muito grande em relação àquilo que ela aprendeu, nós temos, então, que sermos os buscadores dessa verdadeira história para que nós possamos fazer jus à sua passagem, sempre lembrando que não existe nada acima da verdade. E a verdade, para nós, é uma virtude sagrada. Ela está dentro do quinto raio, onde o querido amado Hilarion é o seu Chorã, ali junto com Atenas, onde a verdade é um templo. É um templo. Entre todas as virtudes que são ali colocadas, a verdade vem em primeiro lugar. Sim. E, em segundo lugar, nós vemos a cura. E ela, Maria Madalena, ela foi precursora
como a aprendizada que ela teve do próprio Mestre Jesus, como sendo o segmento dessas duas relações perfeitas, tanto a verdade como a cura. Ela, embora seja Chorã hoje do sexto raio, ela prega os outros seus ensinamentos, assim como a mãe Maria está lá no raio verde com o arcanjo Rafael, ela fica no desenvolvimento do sexto raio, levando a sua evolução através daquilo que ela se compadeceu nos dois maiores instantes do Mestre Jesus, da sua crucificação e da sua ressurreição, patrocinando, então, ali no sexto raio, a compaixão, a misericórdia e o perdão, que foi as primeiras lições, ou a única lição que ela deixou para todos nós no momento do seu exercício, do seu ministério. Devemos lembrar também que ela é envolta de vários mistérios que não foram ainda solucionados. E dentro deles, nós temos aquele que Maria Madalena foi considerada como sendo uma pessoa adúltera. Eu não falei isso porque simplesmente dentro desses mitos eu poderia estar consagrando 5 delas. O primeiro deles, como eu acabei de dizer, que seria aquela personagem, né, diante do Mestre Jesus, quando ela se apresenta ali, a própria relação judaica, né, quando existia uma adúltera, né, uma pecadora, entre aspas, nós sabemos que não existe o pecado. O pecado não existe. Então, mas ali naquela oportunidade, sendo um daqueles 5 fatos que eu disse, né, que seria Maria sendo apresentada a ele como adúltera, né, os fariseus pegam e trazem ela, aquela mulher, diante do Mestre Jesus para testar. Né? O Mestre Jesus, tá certo, ninguém sabia que ele era filho de Deus e também ninguém sabia qual era a procedência dele. Então, nós vamos ali também perdoar a multidão e aqueles fariseus. Porque se soubessem quem era Jesus, certamente não teriam feito isso, não teriam nem crucificado ele, né? Mas ele também tinha a sua missão. E ali, naquele momento, levaram aquela mulher diante dele como quem dizendo, porque existia a tal da lei mosaica dos judeus que condenavam e apedrejavam as mulheres que eram adúlteras. E o que faz Jesus? E o que faz Jesus? Parece que Jesus era uma pessoa que não era dotado nem de luz e muito menos de conhecimento e sabedoria. Jesus trata com misericórdia, exatamente daquilo que nós estávamos falando dela agora mesmo, como chorando o sexto raio, com misericórdia e com o devido perdão, que apenas diz para ela. Diz primeiro para a multidão, né? Quem de vós que não tem pecado, ou que seja, não tenha falhas, não tenha enganos, não tenha feito alguma coisa ou transgressões, que atire a primeira pedra. Aquilo que queriam fazer com ele, ele devolve. Né? É a pura sabedoria de Salomão, sim, o que nós podemos chamar também de Sofia. É a própria sabedoria esotérica que está ali claramente difundida. E ali todo mundo entra em pânico. Né? Eu acredito que todo mundo ali fica um olhando para a cara do outro, sem saber o que faz. Se joga uma pedra ou se não joga uma pedra. E se joga pedra? E se um joga pedra? Será que os outros vão jogar ou só ele joga e vai receber o sermãozinho pessoal por ter jogado a pedra? Então todo mundo se afasta, joga as pedras que estão na mão dele, e Jesus dizendo que não vê pecado naquela situação, pois tem ali uma alma que está ferida e que precisa ser curada. Ele simplesmente vai até aquela mulher, pega em suas mãos, levanta ela, porque ela está ajoelhada, e diz: mulher, vá e não peque mais. Ali já deixa todo mundo meio atônito. Então, ali nós teríamos que saber, em primeiro lugar, era Maria Madalena? É uma pergunta que fica. E essa resposta ainda nós não temos.
Porque, na verdade, Maria, para todos os sentidos, morava num lugar perto do Mar da Galileia, aonde também aquele aldeamento era chamado de Magdala, e foi chamado Jesus até a casa para que se tirassem dela 7 demônios. Isso nós temos nas Escrituras. Sim. Mas adúltera, nós não sabemos. E ali, então, a Maria Madalena recebe a pecha da pecadora, aonde várias vezes nós vimos como véu nas procissões quando eu era criança. Sim. Então, fica ali, vamos dizer, um carimbo, que hoje, esse carimbo, a cada dia, a cada luz de um novo dia, ele parece que está sumindo. As suas tintas estão desaparecendo, a tal fato que no futuro próximo nós estaremos colocando Maria Madalena no seu lugar de direito e de fato que ela tem. E isso, uma hora ou outra, a igreja terá que rever essa situação de Maria Madalena. O segundo fato, e eu já disse nas minhas introduções, e que seria um mito, na minha opinião, é Maria Madalena também sendo Maria de Betânia, e sendo irmã de Marta e irmão de Lázaro. Ali é uma outra configuração que nós temos, e um outro ponto de interrogação, né? Que nós temos ali, que nós podemos especular através dos próprios relatos que estão no Evangelho, através de Lucas, aonde ele situa que Betânia ficava a 3 quilômetros apenas do Monte das Oliveiras, onde Jesus estava. A proximidade é muito clara em relação a onde Jesus convivia, explicava e ensinava, através dos seus exemplos, as Escrituras. E ele vai, então, até Betânia e cura, né? Através das suas palavras, através da sua força alquímica que ele tinha, e, vamos dizer assim, ressuscita. Vamos usar a palavra ressuscitar. Ressuscita Lázaro. Traz Lázaro novamente à vida, já que Lázaro já havia morrido há alguns dias. Já estava até em decomposição e cheirando mal. Não era aquele mal súbito que algumas escrituras, alguns ensinamentos, em alguns livros, dizem que podia ser uma coisa médica, aonde ele parou de respirar, mas ainda estava a sua alma dentro do corpo. Não é isso que é mostrado. Então, nós temos aí mais uma dúvida e mais um mito para que nós pudéssemos, assim, estar solucionando. De fato, existia ali na oportunidade 2 Marias, mas seria uma Maria sendo a outra Maria que ali é divulgado? Nós não sabemos, porque a própria intensidade da forma como Maria amou o Mestre Jesus podia ser o resultado de todas as qualificações de Marias que estavam envolto em torno dele. A pecadora, a Maria Madalena, do exorcismo dos 7 demônios, e a Maria Madalena, irmã de Lázaro, já que ali não consta o nome de todos os seus irmãos que conviviam com ele, e Magdala. E Magdala era uma pequena aldeia que existia próximo à Galileia. Você quer perguntar alguma coisa? É porque eu vi você levantando a mão. Você levantou a mão. Tá sim, sou. Ah, tá. Dentro dessas expectativas que nós temos em relação a Maria Madalena, todos nós vivemos num sentimento de buscarmos a redenção dentro desses valores alquímicos da Maria Madalena. Mas dentro de 5 mitos que nós temos de revelações da Maria Madalena, nós teremos um terceiro, que é justamente a questão do óleo caro, aonde Maria Madalena, ou Maria, ou qualquer outro tipo de Maria, porque todas estão envolvidas em volta do círculo do Mestre Jesus, e ali Mateus e Marcos mencionam que a mulher em Betânia vai, pega um óleo caro, não vou dizer caríssimo, mas caro, e que vai até a cabeça do Mestre Jesus
e unge a cabeça do Mestre Jesus. Meu Deus do céu! Quem toca na cabeça do Mestre Jesus? Quem chega para ungir a cabeça do Mestre Jesus, a não ser Maria? A Maria apontada como sendo Maria de Betânia. Mas espera um pouco. Uma outra Maria só pode ter sido a Maria Madalena, a escolhida. Porque senão nenhum outro tipo de Maria iria tocá-lo, a não ser a sua própria mãe, que também se chamava Maria. Então nós temos que ver que essa sintonia de outra Maria, ali, que é relatada por Mateus e Marcos, pode ser, na verdade, Maria Madalena, que também era chamada de Maria de Betânia, aonde morava uma irmã sua chamada Marta e aonde morava um irmão seu chamado Lázaro. Então, ali na redondeza, ela, né, devia ser conhecida como Maria de Betânia. E junto ao processo de seguimento por onde ia Mestre Jesus, talvez por ter sido lá em Magdala esse conhecimento, e talvez lá a expulsão dos 7 demônios, ela era chamada de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como nós a conhecemos até hoje. Diante de todos esses fatos, nós temos a reverência de saber que nós podemos concluir que essa mulher estava numa unção, ela estava ungindo, né? Também aqui na terra, o Filho de Deus, conhecida como Maria de Betânia, mas que também pode ser não necessariamente Maria de Madalena. Então, nós temos 2 Marias, afinal. Uma Maria de Madalena e outra de Betânia, como sendo a irmã do seu melhor amigo, que não era apóstolo, mas era Lázaro. Tem umas concluências em relação à vida do Mestre Jesus que ainda é muito nebulosa, né? Porque Jesus diz, ele é o meu melhor amigo. Poxa, como o meu melhor amigo fica fora do meu apostolado? Ele não é meu apóstolo. Então, as pessoas que estavam em relação ao Mestre Jesus na sua volta eram muito sagradas em relação à distinção e papéis que cada um cumpria na sua vida. Quer dizer, o seu melhor amigo não necessariamente deveria ser seu apóstolo. O seu amor não necessariamente deveria ser seu apóstolo, né? Mas me acompanha, porque na verdade eu tenho 12 apóstolos e não 12 com ela. É diferente esse cerco que é feito. E no quarto mito, nós temos aqui a Maria como aquela mulher que é penitente, mas que unge também os pés do Mestre Jesus, que vai lavar os pés do Mestre Jesus e que depois vai enxugar com os seus próprios cabelos. E ali deixa, para, como diz no Santo Livro, ungüentar esses pés com as suas lágrimas, sabendo, porventura, o que poderia acontecer com o Mestre Jesus. Porque tudo isso acontece na Quinta-feira Santa. Acontece na Quinta-feira Santa. Né? No momento, momentos antes dele ser preso. Então, isso está em Lucas. Lucas fala muito sobre isso. E ali, na sua versão daquilo que aconteceu na casa de Simão, porque esse ungido, esse unguento, foi feito na casa de Simão, que era também um fariseu. E ali ele deu a demonstração da cura anteriormente colocada no momento dos milagres, como sendo Simão o leproso, que deixou de ser leproso em função da graça recebida pela sua própria fé em crer e receber a cura. Porque o Mestre Jesus, ele, através do Espírito Santo, recebido em batismo, é que, na verdade, era feito a cura através da crença. Sem fé, não tem cura. Essa é a realidade de todos nós. E a reação que ocasionou ali naquele momento, através de tudo isso que eu falei, do adultério, da relação de Lázaro, da relação de ser as 2 Marias ou não, conectando a possibilidade de ser a grande mulher da nossa história.
Maria Madalena, eu começo a vê-la, agora eu, Bueno, começo a vê-la como a grande mulher da história pública do Mestre Jesus entre o sagrado, masculino e feminino, dentro dessa alquimia que foi a vinda do Mestre Jesus a todos nós. Ali, para mim, começa a ficar mais claro a presença dela dentro dessa relação, né? Claro, Maria, a mãe do Mestre Jesus, assim como seu pai, né? José, e que todos nós chamamos de família sagrada, tem uma importância quase que única. Mas dentro de uma relação alquímica, não existe outra mulher como a personagem e a figura junto ao Mestre Jesus que não possa ser Maria Madalena. Eu não consigo ver outra pessoa nessa relação que não seja a Maria Madalena. Já logo lá naquela presença dos 7 demônios, aonde a Maria Madalena apontava uma dificuldade, uma possibilidade daqueles demônios e aqueles personagens não deixarem ela viver a vida que ela teria que viver. Então, ali naquele momento, eu acho que daquela cura e do exorcismo dos 7 demônios, ela se vê diante da cura e da presença pública do qual seria o seu serviço e o seu propósito como missão na vida dessa alquimia entre o masculino e o feminino. E com muito jeito, com muito trabalho e, vamos dizer assim, sensibilidade, ela conquistou esse lugar que poderia ter sido de uma outra mulher. Sim. Mas não, foi o dela. Porque ali, naquele momento, ela começa a seguir, né, a ponto de poder ungir o Mestre Jesus. É uma coisa assim que só aconteceu lá no batismo. E outra, quem fez o batismo, que era João, o evangelista, era primo, então fazia parte da família. Logo, quem não fazia parte da família, acredito eu que naquela época mantinha uma certa distância. Nem chegava Tinha um certo distanciamento, aonde só conseguiu quebrar esse distanciamento não só os apóstolos que viviam em conjunto e uma certa distância, porque ele mantinha essa certa distância nas suas meditações, nos seus momentos de silêncio e de conversa com o Pai, foi quebrado única e exclusivamente por Maria Madalena. Então, para nós encerrarmos agora o quinto mito e mistério, aonde aquilo que todos nós colocamos com a imensa interrogação, o grande gancho de toda a vida dos dois, com a seguinte pergunta: era Maria Madalena esposa de Jesus? Então, essa é a grande pergunta que nós vamos deixar para que nós possamos estudar e que foi tentado ser quebrado por Dan Brown naquele famoso filme de Hollywood chamado O Código da Vinci, aonde propunha que os dois tiveram uma filha, que seria, então, o produto desse cálice alquímico, aonde só a mulher tem a condição de passar, ou vamos dizer assim, o sangue sagrado e real para todos os outros filhos. Essa criança se chamava Sara, que também pode ser a nossa Santa de Cari, né? Aquela santa que viveu no sul da França e que também teve a sua conjunção alquímica e ali se proliferou a descendência do Mestre Jesus. Nesse romance simbólico que é apregoado através dessas conspirações ou inspirações ligadas a Hollywood, a filmes, a livros, tudo, essa filha, ela não se mostra como um nome, mas nas escrituras gnósticas, esotéricas e espiritualistas, ela é apresentada com o nome de Sara. Sara, que também era o nome da primeira mulher e única reverenciada
por Abraão. Abraão, que é o pai de Israel e de todo o exército hebreu e judaico, vamos dizer assim. E que teve o seu filho, Isaac, que depois passou a ser Isaac, né? Que também teve a sua mulher Rebeca, como sendo a grande descendente que viria um pouco mais na frente, depois, né? Sendo as pessoas que Jacó, Esaú, sendo Jacó, que enganou Esaú, porque Esaú era o primogênito, deveria receber as bênçãos de Isaac, mas não recebe. O que recebe? É Jacó, porque a mãe ajuda a enganar Isaac, ele recebe as bênçãos, e a partir dele, Jacó e todos os seus 13 filhos, vem a descendência de Israel. E Jacó, que recebe o nome de Israel, porque ele brigou com o anjo do Senhor. Ele desafiou e brigou. Ficou lá os dois brigando, e aí ninguém briga com o anjo do Senhor, mas ele brigou. E por ter brigado, recebe o nome de Israel. Todos, e possivelmente os restos mortais da querida e amada Maria Madalena, está sendo procurada até hoje. Existe um determinado arqueólogo que diz que achou e que provou que era aquilo, mas depois de um certo tempo também desmentiu e admitiu que todo aquele projeto não passava de uma farsa. Lembrando que isso tudo, a Maria Madalena, nós devemos a ela com todo o nosso amor e paixão por tudo que ela fez e desempenhou ao lado do querido e amado Mestre Jesus. Embora ela não seja ainda um ser canônico, não foi canonizada, portanto não é uma santa, mas para todos nós a referência dentro da nossa alma é suficientemente posto para nós incluirmos ela dentro da nossa doutrina, da nossa verdade, da nossa fé, como sendo, de fato, ela sendo a companheira, já que nós não temos o testemunho, nem o papel do casamento registrado e lavrado em cartório. Mas, ali naquele tempo, não era necessário. E com a idade do Mestre Jesus, a própria reação judeia imperava naquela oportunidade que um homem com aquela idade já deveria ter uma esposa, uma companheira, e criando a sua própria família. Estaríamos assim, então, solidificados em um pilar sagrado com fundamentos da verdade que faz parte da nossa terceira orelha, do nosso terceiro ouvido, que está dentro da nossa alma e, portanto, Maria Madalena é para nós uma seguidora fiel dos ensinamentos e exemplos do Mestre Jesus, como tendo, e acredito que assim foi, como seu último suspiro, as próprias mãos de Jesus, recebendo-as em outros planos superiores de luz e colocando em sua cabeça a coroa, o cetro, o manto e a espada, como uma verdadeira Chorã do sexto raio, a mestra nada. Carmen, por hoje é só. Acredito que nós temos atendido às expectativas e numa próxima oportunidade nós estaremos falando sobre um outro ângulo da querida e amada Maria Madalena, a nossa mestra nada. Maravilhoso, Bueno, amei. As pessoas também elogiaram, agradecendo. Gratidão aí à família Pax que nos acompanha. Gratidão, Bueno, beijo no coração. Gratidão, namastê, família Pax. Gratidão. Gratidão.